Hi, Pro. Bom dia. Ô, Ai, Pro. Pro, já tenho uma pergunta. fale. Sabe o projeto entregador lá, que tem as plantas? Sim. Então, é para fazer o das plantas, aí a gente faz o projeto dos filósofos? Ou Isso, é para fazer os dois? é o mesmo projeto. A gente vai estar trabalhando alguns temas em cima também da questão das plantas. Então, vocês vão plantar, vão observar, registrar. E também vão estar fazendo pesquisa para a gente debater na aula. Não, mas ela demora um tempinho mesmo. Olha só, eu não sei se hoje, porque eu já quero adiantar umas coisinhas com vocês, mas dependendo, eu pego aqui o nome das plantinhas para vocês verem que ela realmente demora um tempinho, né? Precisa de cuidado, vocês precisam. Era para vocês, se não tivesse atrás da planta, atrás do envelope, todos os cuidados, terem pesquisado para ver se ela precisa de mais luz ou menos luz, né? Água, como é, se é todo dia, se é duas vezes na semana, como é que faz essa questão, mas a gente pode ver hoje. Vejam bem, vocês estão vendo um assunto, né? Estão vendo um assunto de concordância verbal, que é muito importante na hora de produzir textos, e vocês também revisam esse assunto no normal. Então, é algo que vocês precisam realmente ter compreendido, porque no nono ano você vai fazer uma revisão, você não vai aprender de novo, porque você já aprendeu no sexto. Então, vocês precisam realmente estar bem abertos para aprender esse conteúdo. Mas olha só, eu passei para vocês umas páginas para vocês fazerem do CA. Hoje, eu estava juntando o. Eu fiz essas páginas. Oi? Eu fiz essas páginas aí do Ótimo. CA. Então, só quem não mandou as fotos ainda lá no ClesApp, mandem, por favor, lá no aviso. Agora, vocês não podem se confundir, porque eu fiz dois avisos. Um foi o aviso da atividade de produção de texto e um foi do CA. Aí vocês precisam mandar no aviso certo, para não mandar a atividade do CA no aviso de produção de texto. Então, lá eu coloquei o aviso com as páginas, vocês vão ir lá, mandem essas fotos. Já faz, ó, um bom tempo que está lá. E eu acho que só a Liviar mandou para mim a foto. Não sei se, eu não lembro agora assim. Eu não lembro se mais alguém mandou, não sei se a Laura mandou, mas aí poucas, poucas pessoas mandaram. Aí vocês precisam mandar, por quê? Quando foi no bimestre passado, eu voltei lá no meu ClesApp para olhar os alunos que estavam sempre participando da realização de atividades, né? E isso eu pontuo lá na T2 de vocês, então não deixem de estar enviando. Sempre que eu colocar um aviso de atividade, vocês mandem a foto da atividade lá nesse aviso, tá? Mas olha só, hoje, mas eu mandei. Hoje eu quero primeiro corrigir essa página aqui, que é a 25, que eu achei ela muito importante da questão de concordância, e depois nós vamos para o CA, tá? Então só vai ser essa paginazinha hoje do livro didático. E aí deixa eu aumentar aqui, deixar a tela full. Vejam bem, ele traz aqui dois pares de frase e parece, né, a mesma frase, só que aí nós temos assim: dois sites noticiaram o mesmo fato, publicando textos muito parecidos. Compare os títulos. Qual dos dois está adequado à norma culta? E por quê? Quando ele fala de norma culta, ele está falando do que é padrão, né? Ele está falando do que é de acordo com a regra. Ok, amiga, depois você vê se consegue corrigir isso. Então, olha só quais são as duas frases. Piripá, prefeita e vice têm mandatos cassados. E na segunda é a mesma frase. Quem consegue perceber aí a diferença que tem entre uma e a outra?
Diferença O do tem, né? O O segundo tem. está acentuado. Quando ele está acentuado, significa que ele está no singular ou no plural? Isso, no plural. Então, para ele estar no plural, o sujeito tem que ser um sujeito também plural. E nesse caso aqui, o sujeito está no singular ou está no plural? No plural, porque o sujeito é composto. No plural, por quê? O sujeito é composto. Perfeito. O sujeito ele é composto. Eu tenho a prefeita e vice. Então, qual das duas frases aí está correta? A primeira ou a segunda? A segunda, né? E como é que eu poderia justificar isso, que é a segunda que está correta? Vocês já falaram. O sujeito é composto, por isso o verbo deve estar no plural. Então, a gente já aprendeu que para concordar o verbo com o sujeito, eu preciso primeiro encontrar o núcleo do sujeito, para poder fazer essa relação certinha. Vamos lá para a nona questão. Nós temos mais uma frase que diz assim: falta soluções urgentes para a falta de água na cidade. Observando aqui essa frase, nós podemos dizer que a concordância verbal dela está correta. Vamos ver. Ele fala assim: observe as regras de concordância verbal, avalie se o texto está correto e depois justifique a sua resposta. A frase aqui está começando com um verbo, não é isso? Falta é verbo. Só que aí nós precisamos encontrar o sujeito para ver se esse falta está concordando com ele. Quem consegue me dizer aí quem é o sujeito dessa frase? Soluções urgentes, isso. Então, falta está concordando com soluções urgentes? Tá ok? Não, olha só. Não está correto aqui a concordância, porque o núcleo do sujeito é soluções. E soluções está no singular ou está no plural? No plural. Está no plural. Urgentes também. Então, falta está no singular ou está no plural? Singular. Então, tem concordância aí? Não. Não. E como é que ficaria essa frase corrigida para ficar com concordância? Faltam Faltam soluções. soluções urgentes para a falta de água na cidade. Isso. A segunda falta fica no singular mesmo, porque está falando da falta de água e a água está no singular. Mas a primeira teria que ficar faltam. E quem poderia me dizer aí por que será que a pessoa se confundiu na hora de concordar esse falta aqui? Qual seria o possível erro? Qual seria o possível motivo que levou a pessoa a errar essa concordância? Porque o verbo está em primeiro. Isso, Duda, muito bem. Porque a pessoa colocou o verbo primeiro e depois ela colocou o sujeito. Isso, às vezes, se você não tem um bom conhecimento da língua, você pode acabar realmente não fazendo a concordância correta. Porque, geralmente, uma frase ela é sujeito e predicado, né? O verbo depois. Só que aí, se eu inverto a ordem e eu não tenho um bom conhecimento, a minha chance de errar essa concordância ela é imensa, tá? Vamos para a questão 10. Então, aqui ele quer saber só para você observar essa concordância, ver se está correta ou não. Então, ela não está correta. E justificar por que ela não está correta. Então, ela não está correta porque falta deveria estar no plural, né? Para concordar com soluções. Vamos lá, nós temos aqui mais uma frase. Tempo seco e quente dobram número de queimadas no Brasil. Vamos lá. Essa frase aqui, ele diz que ela está incorreta. A letra A já diz, explique a incorreção na concordância verbal. Então, ele já falou aí que há um erro de concordância. Para a gente descobrir por que há o erro de concordância, nós temos que encontrar o quê? O núcleo do sujeito. E
O que é que dobra o número de queimadas no Brasil? O tempo seco e quente. Tempo seco e quente é o sujeito. Só que qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais importante disso daí tudo? Seco e quente. Isso, Duda e certíssimo, Larissa. O núcleo é tempo. E aí concorda eu falar tempo dobram? Não, o correto seria o quê? Tempo dobra, né? Então, explica em correção na concordância verbal, aí vocês podem colocar que dobram deveria concordar com tempo. E aí, quando vocês forem escrever a palavra tempo, é bom que sempre quando vocês estiverem falando de uma palavra específica, vocês coloquem essa palavra entre aspas, para mostrar que você está falando sobre essa palavra. Ricardo está acompanhando, Ricardo? Que eu estou vendo aí totalmente que não. Deveria concordar com tempo. Ó, o que é que teria... Tanto faz, se estiver incomodando vocês. A mim não estou incomodando, mas se estiver incomodando vocês a luz, aí vocês podem fechar, sem problema. O que é que teria, gente, ocasionado o erro dessa pessoa aqui quando ela fez essa frase? Perfeito, Laura. Ela se confundiu com seco e quente, achando que isso aí era um sujeito composto. Posto. Seco e quente é só a característica do tempo, não é sujeito. Se eu falo, por exemplo, a menina bonita e alta, qual vai ser o núcleo desse sujeito? Menina. Bonita e alta não vai ser núcleo do sujeito, só vai ser característica da menina. Então, a mesma coisa que com o tempo. A pessoa se confundiu aí na hora de concordar, porque ela achou que o sujeito era composto só porque tinha o E. E o E nem sempre vai ser de sujeito composto, como nós comprovamos aqui. Isso. Letra C. Ele pede agora para você reescrever essa sentença todinha, fazendo a correção. Então, como é que fica essa frase agora corrigida? Perfeito. Eu vou trocar dobram por dobra. E isso vai fazer com que a nossa concordância agora esteja correta. Eu vou tentar na próxima aula, gente, fazer uma atividadezinha. Na verdade, quem fez, olha só, é por isso que a gente sempre fala, toda pessoa que quer aprender uma língua, ela tem que entender que para aprender, na verdade não é só uma língua, mas para aprender qualquer coisa, a prática, ela é indispensável. Por exemplo, eu estou na sala de aula, se eu ficar ouvindo a professora explicando matemática, pode me parecer complicado, mas na hora que você começa a praticar, você vai começar a tirar suas dúvidas, vai observar que não é tão complicado assim. Então, o que nós temos que fazer sempre é praticar. Por exemplo, o livro ele tem o CA, que é a parte mais prática do que vocês aprendem antes, como a técnica, né? Então, por exemplo, o CA que eu passei para vocês até a página 8, ele é totalmente voltado para a questão de concordar. Então, lá você vai tirar suas dúvidas. Ah, tem que falar assim, professora, eu não fiz a página inteira porque eu não consegui compreender. Então, você precisa fazer o quê, gente? Você precisa voltar onde tem a explicação do conteúdo, que no livro didático de vocês tem isso. Vocês podem pesquisar vídeos para esclarecer alguma dúvida. Vocês só não podem achar que dúvida é uma mercadoria que a gente carrega para um canto e para o outro, ou que dúvida é um bichinho de estimação que a gente, carrega ele para lá e para cá. Não pode ser. A gente precisa eliminar nossas dúvidas, tá? Então, vamos lá. Hoje eu vou colocar para você, eu tinha começado a comentar sobre isso, esqueci. Eu já fiz o videozinho da correção da atividade de produção de texto. Eu estava só montando ele, porque no dia que eu tive aula aqui, que eu tive janela aqui na escola, né, que eu fiquei vaga, eu comecei a gravar e alguém me chamou, eu precisei parar, e depois eu voltei. E aí o vídeo ficou partido, eu precisei fazer essa edição, mas aí eu já juntei, vou colocar lá no YouTube para vocês acompanharem a correção.
você vai corrigir o erro que tem aí de concordância. A gente não explicou antes qual é o erro, aí agora você vai escrever a frase corrigindo. Então vejam bem. Depois também eu vou fazer um videozinho fazendo a correção do CA. E aí nós vamos hoje começar com a página 9. Deixa eu só aqui trocar. Nós vamos agora para o CA, página 9. E eu quero que vocês participem. Se vocês ficarem só esperando resposta pronta, se vocês não se esforçarem para pensar, vocês realmente não vão conseguir assimilar bem o conteúdo, tá? Tem aluno que eu vi que é muito esforçado, que é muito inteligente, mas que não sei se na hora da prova fica nervoso, se quer terminar muito rápido, que eu já falei para vocês que rapidez em alguns momentos não é vantagem. Tem até um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Então, nós precisamos fazer algo com mais tempo. Vocês percebem também que geralmente eu não passo uma atividade de um dia para o outro. Eu poderia fazer isso, porque vocês têm tempo em casa, mas eu passo sempre com mais tempo para que vocês consigam fazer isso com calma. Tá? Então, vocês precisam fazer. Eu também não tenho, Nicole. Quando eu chego em casa, eu tenho minhas coisas, mas ontem Jéssica falou, Jesus precisa fazer o planejamento de aula, então eu tenho que ir para mim o que é prioridade. Eu preciso organizar bem o meu tempo. Senão, realmente, a gente não consegue fazer o que tem que ser feito. Tá? Vamos lá. Página 9. Oi. Tem que tirar foto da página? Oi, Giovana. Repita, por favor. Tem que tirar foto da página para enviar? Isso. Toda vez que eu passar uma atividade, vocês tirem e mandem, porque aí eu consigo... Como são atividades para casa, e eu não estou conseguindo fazer essa correção na aula, porque senão vai ser... Eu estava dizendo ao 7º ano, eu acho. Se eu passo uma atividade de 8 páginas para vocês fazerem em casa, e eu for corrigir na sala de aula, eu vou gastar o mesmo tempo que gastaria para vocês fazerem em sala. Então, por isso que eu estou passando para vocês e faço um videozinho de correção para que vocês consigam acompanhar. E aí, se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, o que é que vocês podem fazer? Faz lá uma marcação e na aula você diz, professora, mesmo a senhora corrigindo, explicando, eu ainda não consegui entender tal questão. Eu, com o maior prazer, irei esclarecer, tá? Agora, a gente só precisa organizar melhor esse tempo. Por exemplo, a página 25 que eu tinha passado para vocês fazerem, eu sei que muita gente não fez ou não conseguiu, só que aí vocês precisam realmente ter esse esforço. Porque senão fica muito complicado para a gente conseguir acompanhar. Tá? Porque é muito fácil vocês corrigirem alguma coisinha que vocês não conseguiram entender do que partir do zero. Então, sempre que passar uma atividade, eu estou mandando lá no CLESAP, que é para vocês não esquecerem, porque se a gente só fala, vocês não acompanham. Então, eu estou mandando lá e ainda tem essa dificuldade toda para chegar ao que precisa, né? Então, vamos se atentar para isso. Página 9, nós vamos para a questão 17, ela é uma questão pessoal. Ele pede para que você crie sujeito para essas frases, sujeitos para as frases, e na linha de baixo vocês irão colocar se esse sujeito que você criou ele é simples ou se ele é composto. Então, é bom que vocês, quando tiverem aí um verbo no plural, se aparecer, tentem criar também sujeitos compostos para não ficar só sujeitos no plural. Tá? Então, 2 minutinhos aí para vocês fazerem para fazer essa criação. Eu só vou ler o restinho das frases que tem. Fomos ao teatro, andou calmamente pela rua, muito cansado, adormeceu, com esforço e confiança, vencerão o campeonato. Pela manhã, saíram apressados. E letra F, ainda sinto a emoção da vitória. Isso, na segunda linha, para classificar o sujeito. Vamos lá, 2 minutinhos. Vejam aí o que vocês... Saiam da caixinha, saiam do que é comum. Tentem criar coisas novas e diferentes para fazer essas frases. A gente está muito acostumado a usar ele, ela, eu, tu. Partam para outra coisa. Com o eu não tem como fugir, né? Porque não tem um nome que se
que fique no lugar do eu. Eu é eu e não tem como mesmo. Mas os outros têm como. Então, mas você vai falando de eu e colocar Josi, já não sou mais eu, é outra pessoa, já é terceira. Isso. Pode sim. Pode colocar nome de pessoa, real ou fictício, tanto faz, gente. Tá. Tem que ver, né, se vai concordar, porque, por exemplo, na letra C, adormeceu. Aí adormeceu não está no plural, está no singular. Tem que ser simples e tem que ser sem ser plural. Porque o sujeito simples, ele pode ser plural também. Eu posso colocar ela ou elas. Os dois são simples. Só que um está no singular e um está no plural. Eu tenho que ter cuidado com o verbo, né? A concordância se faz entre sujeito e verbo. Composto. Para o que é nós, se você for colocar duas pessoas, uma tem que ser eu, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui com a câmera desligada. Andrei. Miguel, tem que resolver, Miguel. Você ainda não conseguiu? Deixa eu fazer aqui a chamada no meu celular, porque eu não preciso. Não, pronto. Tem que ver isso aí, Miguel. Eu não posso. No chão? Ah, tá. Sim. Alice está aqui. Andrei. Antônio, Arthur. Diego. Gabi. Giovana. Veja só, tem um quarto aqui que está com tio e tio, o nome da pessoa. Eu não estou vendo a pessoa. Aí como é que eu sei quem é o aluno que está ou a aluna que está assistindo a aula? Pois é, mas ou o nome ou a pessoa aparece, né? Porque você vê o quarto vazio. Vai ficar. Eu não vou colocar. Mas eu não vou colocar chamada sem saber quem é a pessoa e ver não. Júlia tinha visto que tinha entrado, mas não está mais aqui. João Pedro Perrou, não. Eu também preciso ver alguma coisa sem ser só o teto de Júlia. Eu vou perguntar a Jéssica se os alunos que tiverem com a câmera ligada podem ficar mostrando só o teto ou só o chão. Ou uma parede, porque não é o aluno. A intenção da câmera ligada não é para ver parede, de jeito nenhum. Larissa, Laura, deixa eu ver se Livia está aqui. Luiz não está hoje também. Maria Eduardo está, Miguel, Nicole, Ricardo, Sara e Vinícius. Ok. Conseguiram terminar? Vamos ver aí.
Diego, responde para a gente essa letra A, Diego. Fale com o que você preencheu e qual foi o tipo do sujeito que você usou. Nós, simples. Nós, sujeito simples. Vou falar uma coisa para vocês. Não fiquem colocando apenas simples ou composto. Por quê? Porque na língua portuguesa, vocês vão ver também depois, mais para frente, isso já é um assunto de vocês, que nós temos outras coisas na língua portuguesa que também são classificadas como simples ou composto. Nós temos, por exemplo, substantivo simples e composto, nós temos período simples e composto. Então, por mais que a questão fale classifique-os em simples ou composto, sempre tentem usar a expressão completa, para que vocês não se acostumem desse jeito e numa avaliação ou alguma coisa assim vocês se confundam. Isso. Deixa eu ver aqui outra pessoa. Eduarda, Maria Eduarda. Cadê a Maria Eduarda? Eu. Responda a letra B para a gente. Eu coloquei também simples, porque é uma pessoa só. E qual foi Então a não pessoa dava pra ser outra. que ficou? Eu coloquei Patrícia andou calmamente. Eu não coloquei só eu, nós, Perfeito, ela. perfeito. Perfeito também. Por que vocês chegaram a essa conclusão? Porque andou combina com a terceira pessoa do singular. Então, quem é a terceira Sim. pessoa do singular? O nome de qualquer pessoa, ou aqui ainda poderia ser o nome de um animal. O cachorro andou calmamente pela rua. Ou É. não, simples também. Porque o composto só vai quando for mais que um núcleo. Agora, se eu colocasse minha mãe e minha avó, aí seria composto. Fala, Nicole, letra C. Perfeito. Ricardo, letra D. Depois vou dar uma olhadinha no seu livro, Ricardo. Vinícius, letra D, fala aí pra gente. Eu não sei se vocês estão fazendo com o tempo que eu estou dando para vocês fazerem as atividades. Você escolheu alguém. Vai, Arthur, responde. Adormeceu. E aí, sujeito o quê? Perfeito. Anthony, responde pra gente, Anthony, a letra E. Ô, pro, Letra D. eu não fiz essa. Tô só de olho em vocês, viu? É só meu comentário. Sara, diz aí, Sara, a letra D pra gente. Eu coloquei, com esforço e confiança, eles vencerão o campeonato. Eles vencerão o campeonato. Poderia ser eles, poderia ser, por exemplo, se pensar no nome de alguém. Pode ser também. Eu posso colocar até nome de pessoas que já são ligadas a campeonatos, como o nome de jogadores ou de coisa assim. Vamos lá, letra E. Deixa eu ver. Livia, responde pra gente, Livia. Letra E. Eu? Sim, letra E. Eu coloquei eles saíram apressados. Ok. Poderia ser também meu pai e minha mãe saíram apressados. Aí já não vai combinar eu e minha mãe, porque teria que ser eu e minha mãe saímos. Né? Porque quando tem eu... Aí precisa ser um plural, mas no caso não pode ser eu, né? Porque vai ter que ficar o moço no final. Deixa eu ver aqui mais. Luiz acabou de entrar. Alice, responde pra gente, Alice, letra F.
Que palavra você colocou aí? Ainda sinto a emoção da vitória. Você desmutou, Alice, mas tá, eu não consigo ouvir você. Qualquer coisa você pode escrever no chat a sua resposta. Tudo pode acontecer. Ela tá achando, tá procurando. Oi? E agora, me ouve? Sim! Que palavrinha você colocou aí na letra F, Alice? Que palavra pode ficar aí? Ainda sinto a emoção da vitória. No caso aí, eu não pensei em nada para colocar. Como assim ainda sinto a emoção da vitória? Praticamente toda a palavra. É para colocar um sujeito, Alice, uma pessoa, e essa pessoa tem que concordar com o verbo sinto. Sinto concorda com quem? Só pode ser. Eu posso falar? Oi? Eu posso falar? Pode, Giovana, por favor. Eu? Isso, gente. E aí, a única palavra que concorda é eu, porque sinto está na primeira pessoa do singular, né? Então, não tem como ser de forma nenhuma outra pessoa. Por isso que eu falei com os outros, nós até podemos usar nomes, mas quando é a primeira pessoa do singular, só combina eu. Vamos para 18. A partir dos sujeitos apresentados, complete a frase observando a concordância adequada. Então, aí vocês vão fazer o contrário. Na primeira, vocês colocaram sujeito. Aqui vocês vão criar predicados, que é o restante da frase. Então, vocês vão ter, claro, que colocar um verbo e esse verbo vai ter que concordar com o sujeito. Vou dar um exemplo. O Natal. O que é que nós poderíamos colocar aí? Ótimo, Laura. O Natal está chegando. Eu poderia colocar estão chegando? Não, por quê? Porque não teria concordância, né? Então, gente, vocês vão criar coisas. Laura criou aqui, o Natal está chegando. Só que aí agora vai ser bem pessoal. Vocês que vão olhar os sujeitos e vão ver o que dá para fazer. Tenham muito cuidado com o sujeito composto, né? Porque precisa de verbo no plural. E também, se o sujeito estiver no plural, um verbo no plural para que haja concordância. Então, mais 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Não façam frases longas, não. Só um verbozinho e às vezes precisa de um complemento, né? Porque nem todo verbo tem sentido completo. Vocês conseguiram, tanto quem está em casa quanto quem está em sala aqui, conseguiu, depois né, que a gente teve a conversa sobre a organização das falas, ficou muito melhor a questão de vocês de organização, né, de perceber o momento certo para falar. Às vezes a gente aprende de uma forma mais dura, mas a gente aprende. Eu lembrei agora de uma situação, tinha um professor de filosofia, acho que eu estava no ensino médio, e ele era muito, também, ele era rígido, mas ele era uma pessoa legal. Mas aí teve um dia na aula, como era a escola pública, né? Ele perguntou quem tinha feito a atividade. E como a gente não tinha o costume muito de usar o livro, a aula não era muito voltada para livro, a maioria da sala esqueceu realmente de fazer. E aí ele começou a chamar as pessoas e perguntar se tinha feito ou não. Então, a gente não sabia qual era a reação dele. Mas aí o pessoal começou, né? A primeira pessoa, não fiz, aí ele pode sair da sala. Aí tal pessoa, não fiz, pode sair da sala. E aí eu acho que na sala ficaram as 5 pessoas, apenas. Mas sabe o que é você nunca mais esquecer de fazer atividade de filosofia? Pronto, foi depois disso.
Quando ele perguntava, fez, todo mundo fazia. Então, assim, às vezes a gente precisa de alguém com um pulso mais firme, né? Ou às vezes a gente não gosta muito. Eu acho que ele também não tinha feito, porque, como eu falei, a gente não tinha o costume muito de usar o livro. Então, realmente passou e a gente não imaginava que a reação dele seria colocar todo mundo para fora que não tinha feito a atividade. E talvez você fale assim, ah, que bom ficar fora da sala. Mas quando você vai amadurecendo, você vai percebendo que com as situações, quem perde só é o aluno, né? O professor, ele não está perdendo muita coisa. Não, só saiu, só não participou naquele momento. E para a gente não foi nada legal. E depois, toda vez, atividade de filosofia. Fez atividade de filosofia? Fez. E as outras, né? Vamos lá. Terminem, por favor, a questão que ainda não terminou. São 8h40. Nossa primeira. 8h40. Vamos, gente. Ó, na próxima semana, que hoje é nossas duas últimas aulas da semana, não tem mais, né? Tem mais. A gente teve duas. Na segunda, são duas hoje, tem mais duas, não sei se amanhã ou na sexta. Pronto. Então, a gente completa aqui. Deixa eu ver, não dá para terminar hoje, que o nosso tempo já está, né? Já está caminhando para o final. Mas vamos tentar adiantar isso, que a gente ficou muito tempo parado numa mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Diego, fala aí, Diego, letra B. O que é que você preencheu? As tarefas de aula. Letra B. Letra B da 18. Sara, desculpa, eu não vi a 18, eu pulei para 19. Não viu o quê? Não sei se ele não viu. Fala aí, Larissa, o que é que você colocou na letra B? As tarefas de aula. Colocou as tarefas de aula são para hoje. Foram feitas. Ótimo. Quem aqui poderia perceber como é que a pessoa poderia errar essa concordância? Ela poderia colocar o verbo que no singular. Isso seria incorreto. Por quê? Ela poderia achar que vai combinar com aula, mas na verdade o núcleo é tarefas. Giovana, fala aí, Giovana. É para falar C? Isso. As tarefas de aula, né? Não, letra C. C de casa. Sim. Eu e você saímos hoje? Saímos para ir no cinema? Eu e você saímos hoje. Saímos hoje. Aí, só no caso de Giovana, como ela colocou no passado, saímos, precisa de um acento agudo no i. Saímos, tá? Mas cada um vai colocar sua resposta, é claro, aqui é pessoal, então cada um vai ter a sua ideia, não tem problema, essas frases estão diferentes. Laura, responda a letra D, Laura. Jovens e crianças. Isso, jovens e crianças têm direitos e deveres. E como é que você colocou o tem? E o tem, Laura? Você colocou como? Com ou sem acento? Isso, perfeito. E o quê? Se cuidem, ok. Vamos lá. Anthony, letra E, Anthony, por favor. Dê o ar da sua graça. Cadê você? O amor é grande. O amor é grande, ótimo. É para sempre, ótimo. Sim. Nós aprendemos a analisar o amor da perspectiva humana, mas se a gente for olhar o amor de Deus, ele é assim para sempre, imutável, infinito.
Então, eu não posso falar que o amor, ele não é para sempre, porque eu estou pensando só num tipo de amor, que é o amor eros, né? O amor entre casal, mas há outro tipo de amor. O amor do nosso pai pelo filho, ele é ótimo. Pronto. Deixa eu ver. Vinícius, responde para a gente, Vinícius, a letra F. Agora tem o amor e o perdão. Acorda, Vinícius. Luiz, conseguiu fazer essa letra F, Luiz? Sim, professora. O que é que você colocou na F, então? Eu coloquei o amor é paciente e bondoso. E a letra F, F de faca, que é o amor e o perdão, Ah, tá. O amor e o perdão são necessários. são necessários. Ok. Deixa eu ver aqui. Ricardo, fala aí, Ricardo, a letra G, a aula. A aula começa todas as manhãs. Ok. A aula já começou. Já começou, Antônio. Tem gente que está dormindo ainda. Uma delas, né? Até a segunda. Agora nós vamos transformar os sujeitos simples em sujeitos compostos, utilizando as palavras que estão entre parênteses. Será que se eu coloco um sujeito que era simples e eu vou transformar ele agora em sujeito composto, será que o verbo vai permanecer a mesma coisa? De forma alguma, né? Então, vamos lá. O jasmim e a rosa, como é que fica o restante? Perfuma o ar. Isso, perfumam terminado em M. Eu sei que é bem natural para vocês esse R que a gente chama na linguística de R retroflexo. Mas eu acho que mesmo eu morando o resto da minha vida inteira, eu não vou conseguir falar de forma natural esse perfumam. Vamos lá. A casa e o quintal são nossos. Isso, né? Antes casa estava só feminina, mas agora quando eu coloco, olha que mais coisas mudam na frase, né? Perfeito. Letra C. As árvores e as flores. Aqui eu não vou precisar mudar, porque embelezam já estava combinando com árvores que estava no plural, né? Letra Eu só C. adicionar a flores ali do lado da árvores. Pode acompanhar, eu não vou conseguir ficar passando e voltando. Vocês podem, para ser mais rápido, circular o verbo e colocar embaixo, depois fazer completar isso certinho, porque senão fica complicado, a gente não vai passar em nada aqui. É só você adicionar o que está entre parênteses e concordar o verbo. O aluno e o professor, como é que fica? Concordaram com o diretor da escola. Lembrando que sempre que eu falo de passado, esse concordaram, embelezam, ele tem que ficar com AM no final. A mãe e os filhos estavam felizes, né? Tem que concordar aqui também o adjetivo. O terreno e a casa, como é que fica o restante? Isso, o terreno e a casa foram comprados. A janela e a porta estão abertas. Eu acho que também é algo muito natural, mas eu já percebi bastante que algumas pessoas, eu não posso falar que todas, né? Mas talvez a gente aprende muito com o que a gente ouve. Então, eu já ouvi bastante aqui as pessoas, na hora de formularem frases, não lembrarem de fazer a concordância completa, né? Então, eu já vi algumas pessoas falando em relação a dinheiro, falando 10 real, né?
E a gente tem que ter cuidado com isso na hora de falar, de se expressar, principalmente do ambiente que a gente vai usar a nossa língua, né? Para que não fique cometendo alguns equívocos de concordância. E a letra H, o rapaz e a moça contemplaram a paisagem. Perfeito. Então, vão terminando aí. E enquanto vocês vão terminando, nós vamos ler aqui um texto. E esse texto, ele é a primeira aula... Ô, Pro, já tá 8h50. Já vai ser o São recreio, 7h40, já. não? Não, 8h40, é o 7, ó. João Pedro quase que ficava com as 2 faltas, viu? Ainda ficou com uma. Já acabou a primeira aula. Porque ele só entrou agora. Só entrou agora. Ferrote só entrou agora? Ah, o João. Ali. Gente, ó. Aqui nós temos um texto que pela imagem eu consigo perceber que ele foi tirado de um site, né? Mas nós precisamos entender que sites também, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a maioria, se não todos os jornais e revistas, eles também têm a sua plataforma digital. Aí aqui nós temos Recife e Maceió recebem centro de telemedicina. E esse texto aqui ele foi escrito por Sumaia Vilela, correspondente da Agência Brasil. Deixa eu ver aqui. Duda, lê para a gente, Duda, esse primeiro parágrafo, por gentileza. Tá. 2 unidades de telemedicina foram inauguradas hoje, 15 em hospitais do ensino do Recife, em Pernambuco e de Maceió, capital alagoana. Equipamentos para teleconferência e uma conexão de qualidade serão usados para auxiliar no diagnóstico, tratamento e treinamento de profissionais no interior. Mas, para isso, os estados precisam investir em estruturas mínimas nos municípios e serem atendidos. Ok. Gabi, lê para a gente o segundo parágrafo. De acordo com o coordenador nacional da RUT, Luz Ari Mesina, a rede ajuda na assistência remota do paciente, no apoio aos médicos de áreas remotas do interior, que precisam de uma segunda opinião e recebem orientação do hospital da referência. Além da educação à distância com as tecnologias da informação e da comunicação, os profissionais mais capacitados do centro da referência vão poder ter uma atuação muito mais Pô, aqui travou para apresentar, né? Fecha tudo certinho. Internet. Já viu? Foi O... pra mim. Travou aqui um pouquinho a internet, gente. Um pouquinho pra mim, não. Travou, foi tudo pra mim. Todo mundo lavou. Todo mundo tava preto pra mim. Foi. Deixa eu continuar aqui. Pelo menos para mim, eu escutei Gabi lendo até mais, muito mais adequada às situações do dia a dia. Deixa eu continuar aqui para a gente terminar rapidinho. Foi instalada nesses hospitais uma conexão por fibra ótica, inclusive para a realização de videoconferências com pesquisadores e profissionais do resto do país. A expectativa da coordenadora do recém-inaugurado núcleo do Hospital de Restauração, Fátima Buarque,
é principalmente ampliar a troca de conhecimento com as unidades de saúde do interior de Pernambuco, que a gente passe a ajudar os colegas do interior sobre politrauma, por exemplo, como conduzir, como cuidar, sem necessariamente trazer os pacientes para o Recife. A proposta principal é reduzir a demanda de necessidades básicas simples que o tratamento deixa de ser dado no interior por causa da falta de conhecimento, afirma. Então, vamos lá. Na questão 20, ele nos traz aqui uma frase. Essa frase é: Recife e Maceió recebem centro de telemedicina. Aí ele quer saber, dessa frase aí, quem é o sujeito? Perfeito, Larissa. Recife e Maceió é o sujeito. Na outra, ele pede o núcleo desse sujeito. Recife, Maceió. Eu só preciso tirar o E. Né? Na hora de colocar o núcleo, quando ele é composto, eu só preciso eliminar, no caso aqui, o E. Se fosse, por exemplo, minha mãe e minha avó, ficaria mãe e vó. Mãe, vó, né? Sem o E. Perfeito, Arthur. Classificação, sujeito, composto. Nós temos a mesma coisa na outra página, gente. Então, nós temos uma página inteira, na verdade. Nossa, que legal. Não. Só que aqui complica não, né? Ele coloca frases mais longas. E o que acontece com frase mais longa? A pessoa pode ter mais dificuldade de encontrar o sujeito. E qual foi o que eu disse para você sobre encontrar o sujeito? Eu preciso olhar o verbo. Na letra B tem assim: 2 unidades de medicina foram inauguradas hoje. O que foi inaugurada hoje? 2 unidades de telemedicina. Isso, então, aí o que nós temos como sujeito é 2 unidades de telemedicina. Então, quando eu encontro o verbo e eu pego o verbo e pergunto a ele o que ou quem, eu consigo encontrar o sujeito. Então, o que foram inauguradas hoje? 2 unidades de telemedicina. Então, 2 unidades de telemedicina é o sujeito. Agora, qual é o núcleo disso daí? Não. Núcleo é a palavra mais importante. É uma palavra. Telemedicina. Unidades. A palavra mais importante aí disso tudo é unidades. Professora, eu tenho dificuldade para encontrar o núcleo. É só você ver qual palavra que, se você retirar, ela faz uma falta enorme. No caso aqui, é a unidade. Porque se eu tiro 2, eu consigo entender. Se eu tiro telemedicina, eu consigo entender que é uma unidade. Eu não vou saber qual, eu vou saber que é uma unidade. Mas se eu tiro unidades, classificação simples, sujeito simples. Professor, eu achava que sujeito composto era quando tinha muitas palavras. Não é. Sujeito simples é quando tem 2 ou mais núcleos, né? Tem que ter o E lá ligando esses sujeitos. Vamos para a letra C. A letra C eu não vou nem falar para vocês. A letra B eu até ajudei. Na letra C eu quero ver quem vai conseguir encontrar aí o sujeito dessa expressão toda aí. Eu vou ler a frase. Equipamentos para teleconferência e uma conexão de qualidade serão usadas para auxiliar no diagnóstico, tratamento e treinamento de profissionais no interior. Fico até emocionada. Perfeito, Laura. E o sujeito? A classificação. Perfeito, Laura já respondeu aqui completamente certo. Uma dica também que eu vou colocar para vocês. Essa dica não vale para todos os casos. Não vale para todos, porque a gente viu que algumas frases começa com o verbo. Mas nessa letra C não começa com o verbo. O verbo só vem depois lá, ó, serão.
Serão está aqui. Quando eu tenho um verbo assim no meio, geralmente, o que vem antes dele é o sujeito. Geralmente, numa frase direta, o que vem antes é o sujeito. O sujeito pode vir depois do verbo, professora? Pode vir, por isso que eu estou falando que geralmente, tá? Não é sempre. Então, uma dica aí é quando você encontra o verbo, possa ser, na maioria dos casos é assim, que está antes. Então, o sujeito é equipamentos para teleconferência e uma conexão de qualidade. Os núcleos, porque eu tenho mais de um aí, vai ser equipamentos, conexão, equipamentos, conexão. Na hora de escrever, lembre-se de separar por vírgula, tá? Para não ficar parecendo que é um equipamentos, conexão. Que negócio sem lógica. Então, separa por vírgula. E o sujeito, ele é composto, né? Porque eu tenho a presença desse bonitinho aqui, desse E. Vamos para a letra D. Mas, para isso, os estados precisam investir em estruturas mínimas nos municípios e a serem atendidos. Vamos lá. Vocês estão vendo? O pessoal falou aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Professora, eu me confundi um pouquinho porque tem mais para isso. Estão percebendo que eles estão entre vírgula? Tem vírgulas aí. Significa que eles estão deslocados. O que é deslocados? Ele foi colocado aí, mas o lugar dele não é aí, não está na ordem direta. Então, a frase começa onde? Para a gente, para a nossa análise, em os estados. Tá? Esse mais para isso, ele poderia vir em outro lugar da frase, poderia ser... É porque, na verdade, isso foi retirado de um texto, né? Então, dentro de um texto, tinha mais coisas antes também. Então, por isso que começa com mais para isso. Só que aí esquece o mais para isso e vamos para o restante da frase. Então, quem é o sujeito dessa frase aí? Os estados. Qual é o núcleo de os estados? Estados. Estados. E qual é a classificação desse sujeito? O sujeito simples ou sujeito composto? Sujeito simples. Ótimo. A letra E também tem uma expressão bem longa que está separada por vírgula. E se vocês perceberem, não tem nenhum verbo até Luiz Ari Messina. Olha, de acordo com o coordenador nacional da RUT, Luiz Ari Messina, até aqui, gente, não tem nenhum verbo. Então, eu posso nem me preocupar com essa primeira parte aqui todinha. Vamos para a segunda. A rede ajuda na assistência remota de pacientes, no apoio aos médicos de áreas remotas e do interior. Então, quem é o sujeito aí da segunda parte? A rede. Isso. Como é que eu posso saber disso? Ó, depois já tem ajuda, que é o verbo. O núcleo é rede. Perfeito, Arthur. O núcleo é rede, a classificação sujeito simples. Eu lembro que quando nós terminamos o terceiro bimestre, eu fiz com vocês tipo uma revisão, coloquei várias frases para vocês classificarem, e vocês estavam errando bastante na hora de encontrar o núcleo. E hoje eu já estou percebendo com as respostas que vocês estão conseguindo compreender muito melhor que o núcleo está dentro do sujeito. Né? Não é uma palavra aleatória, e sim uma das palavras que eu já encontrei dentro do sujeito. A mais importante. Letra F. Nós temos aqui a expectativa da coordenadora é principalmente ampliar a troca de conhecimento com as unidades de saúde no interior de Pernambuco. O verbo aí é esse com acento. O que é principalmente ampliar essa troca?
A expectativa da coordenadora. A expectativa da coordenadora é o sujeito. Uma outra coisa, né? Vocês estão percebendo que sujeito, a gente costuma falar assim, pelo menos lá no Nordeste a gente fala muito. Esse sujeito precisa de uma lição. Eu estou falando de sujeito pessoa, né? Sujeito a gente usa como se fosse pessoa. Só que aí sujeito para a gente, na língua portuguesa, não é só pessoa. Aqui vocês colocaram rede como sujeito. Agora a gente está colocando aí a expectativa da coordenadora. E qual é o núcleo disso? A expectativa da coordenadora. Qual palavra é mais importante? Só a expectativa, Arthur. Só pode ter dois se eu tiver o E. Se eu tiver o E, aí eu vou ter dois núcleos. Se eu não tenho o E, só tenho um núcleo. Então, aqui o núcleo é expectativa e a classificação sujeito simples. Ótimo. Na letra G, a gente tem assim, com as tecnologias da informação e da comunicação, os profissionais mais capacitados dos centros de referência vão poder ter uma atuação muito mais adequada. Não sei. Vamos lá. Nós podemos... Como é que eu falo? Fuja a palavra. Não, se está escrito vão, é porque pode estar no plural. Se vão, é porque está no plural. Só que aí vamos lá. Mas veja, essa primeira parte aqui todinha até a vírgula, eu não vou analisar. Por quê? Porque nela não tem nenhum verbo. Eu tenho, com as tecnologias da informação e da comunicação, tá? Isso daqui, gente, poderia estar até no final da frase, ó. Os profissionais mais capacitados, vejam só como poderia ser a frase. Os profissionais mais capacitados dos centros de referência vão poder ter uma atuação muito mais adequada às situações do dia a dia, com as tecnologias da informação e da comunicação. Então, essa expressão que está logo no começo, ela poderia estar no final também. E aí, a nossa frase, a nossa análise vai começar em os profissionais. Então, quem aí é o sujeito? O que aí é o profissional? Então, só que tem mais coisa, não é só os profissionais. Isso, até referência. Porque depois eu tenho o verbo, né? E o meu sujeito termina onde começa o verbo. Então, nós temos aí os profissionais. Deixa eu aumentar aqui. E qual é a letra que a gente está fazendo? Letra G? Só uma dessas duas palavras que você disse. Profissionais. Ué. Página 11. Ok, Miguel. Então, o meu sujeito começa em os profissionais e vai até referência. Por quê? Porque o sujeito termina onde começa o verbo, né? Então, isso aqui é o sujeito. Só que qual é a palavra mais importante? Uma palavra mais importante disso aqui tudo. Profissionais. E aí, qual é a classificação desse sujeito? Ele é simples ou ele é composto? Sujeito simples. Então, estão percebendo? Olha como esse sujeito ele é extenso. Os profissionais mais capacitados dos centros de referência e ainda assim é um sujeito simples. Por quê? Porque só tem um núcleo.
Então, se não tem o E, ele pode ser a frase todinha ser um sujeito, só sujeito. Mas eu não vou ter um sujeito composto, porque eu tenho que procurar o E, né, mais um núcleo. Que a gente passe a ajudar os colegas do interior sobre politrauma, por exemplo. Vamos lá. Não, porque se você colocar aqui a gente passe já é verbo. Vamos pegar o verbo passe. Quem é que passe? Quem é que vai passar aí? A gente. Então, quem é o sujeito? A gente. O que ele não vai entrar. É só a gente. Estão vendo aí que a gente se escreve separado, né? Quando a gente fala de a gente no sentido de nós, é separado. A gente juntinho é a gente de polícia, secreto também. Vamos lá. A gente é o sujeito. E o núcleo? Não, é só gente. O núcleo é só gente. O A, ele não... Deixa eu ver como é chamado. Que não é, eu acho que não é determinante. Tá quase terminando, né? A gente pode colocar, Laura, como determinante, porque ele é um artigo, né? O artigo, ele serve para definir ou indefinir. Mas a gente pode colocar como um determinante. Não, a classificação sujeito simples. Estou na dúvida aqui de Laura só. Não tem ainda esse sujeito, tem sujeito determinante. A tia Beth vai trazer a Bárbara para ir hoje na festa havaiana. Que horas? 5h30. Eu não preciso saber da vida pessoal do Itapi, né? A proposta principal é reduzir a demanda de necessidades básicas. O verbo é. O verbo é o é aí. E o que é? A proposta principal. E dessas 3 palavras, a proposta principal, qual é a mais importante? Proposta. E qual é a classificação desse sujeito? Sujeito simples. Ó, são 9h12. E nós temos até 9h20. Vamos fazer assim? Vamos terminar essa página 12, que ela, a maioria é só de verdadeiro ou falso, então é mais fácil, a gente não vai precisar perder tempo copiando. E ele pede na 21, letra A, diz assim, ó, leia as frases e marque verdadeiro, né, ou falso. E ele tem assim, letra A. Um dos hospitais que oferece o serviço de telemedicina é o Albert Einstein, em São Paulo. Vejam só. Aí, ele pergunta na primeira frase, o verbo oferecer indica que o hospital Albert Einstein é o único a proporcionar à população o serviço de telemedicina? Falso, né? Ele fala que um dos, olha aí, um dos que oferece, né, em São Paulo é o Albert Einstein. Então, tem outros. Depois, se o verbo oferecer está no singular, o termo que se privilegia na concordância é hospitais. Ó, vamos ver a frase. Lá tem oferece. Oferece está no singular. E hospitais está no plural. Então, será que oferece está concordando com hospitais? Não, porque se fosse com hospitais, teria que ficar oferecem no plural. Então, está falso. O verbo oferecer pode ser utilizado aí apenas no singular? Não. Ele também poderia estar no plural, né? É possível empregar o verbo no plural? Verdadeiro. A expressão o serviço de telemedicina não interfere na concordância do verbo oferecer. Tá certo, né? Verdadeiro. Não interfere, tá verdadeiro. Então, por que o verbo poderia estar no plural? Pode estar concordando com um dos,
né? Que é o que está aí no singular. Um, dos. Mas a gente poderia estar no plural combinando com hospitais. Isso aí é uma expressão partitiva que nós aprendemos. Letra B, vamos lá. A maioria dos especialistas receberam treinamento para a prestação de serviços de telemedicina. Eu agora não quero nem que vocês falem em voz alta se é verdadeiro ou falso. Eu vou ler as frases e vocês vão marcando aí para a gente ver só no final. Vamos lá. O verbo receber concorda com a palavra serviços, que também está no plural. Ó, o verbo receber. Olha onde está receber e olha onde está serviços, para você ver se há uma relação aí de concordância. Segunda frase. A palavra treinamento exerce função importante na concordância do verbo receber. Sempre vão olhando na frase onde está a palavra, onde está o verbo, para você perceber se há essa conexão. Terceira frase. A forma verbal receberam dá ênfase à palavra especialista, especialistas, do ponto de vista da concordância. Dá ênfase significa preferiu combinar com essa palavra, deu prioridade a essa palavra. Quarta, a outra possibilidade de concordância do verbo receber, ele poderia estar no singular. E a última, se o verbo receber estivesse no singular, a ênfase recairia sobre a palavra treinamento. Então, eu vou escolher aqui duas pessoas para escutar posicionamentos diferentes. Deixa eu ver. Duda, fala aí para a gente, Duda, como é que ficou a sua sequência da letra B? Na letra B, quando você vai falando, eu acabei me confundindo um pouco, então não tenho certeza. Tá. Aí eu fui vendo, aí o verbo receber concorda com a palavra serviço, que também está no plural. Eu coloquei verdadeiro, que eu tô me confundindo um pouco quando você fala. Eu não tenho certeza. Fale só como é que ficou a sua sequência. Verdadeiro, falso, por exemplo, até terminar a letra B. Tá, eu coloquei verdadeiro. Eu coloquei verdadeiro, falso, verdadeiro, tenho certeza. Larissa, fala aí para gente como é que você fez, Larissa, sua sequência. Pode, Laura, fale como é que ficou. Perfeito, Laura, perfeito, Arthur. Então, a sequência correta é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Por quê? Deixa eu pegar aqui o tempinho rapidinho para falar. O verbo receber concorda com a palavra serviços. Se você for olhar na frase, serviços está lá depois. Então, não tem nenhuma ligação, né? O sujeito está antes. Qual é o sujeito? A maioria dos especialistas é o sujeito. Então, não tem nada a ver, receberam com serviços. Depois, a palavra treinamento é expulsão importante na concordância do verbo? Não, porque treinamento está depois do verbo. Então, não é sujeito. Então, por isso é falso também. A terceira frase está certa, por quê? Se o verbo está no plural, ele está concordando com alguma palavra que está no plural antes. Então, a pessoa preferiu estabelecer uma concordância, deu ênfase a essa palavra. No outro, poderia estar no singular, sim, porque estaria combinando com a maioria, que também é uma expressão partitiva. E aí nós temos o último, que é falso, porque ele fala sobre a palavra treinamento novamente, e a palavra treinamento não entra no nosso estudo, porque ele está depois. Vamos para a letra C, dá tempo não, né? Está uma hora adiantado. Então, eu vou fazer assim, vou deixar para vocês responderem em casa a letra C, D e fazer a página e a questão 22 para a gente terminar. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.
Até, pro. Bye, bye.